Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após ter a sua natureza humana restaurada, Paulo se põe à frente da missão. Dirige-se aos judeus a partir das Sagradas Escrituras, lembrando o passado de Israel. Primeira leitura que nós ouvimos hoje. Como todos os judeus, Paulo tem um forte senso de unidade da história. Por isso, no seu discurso, ele sai do Sinai e chega à Páscoa, aquele momento no qual Deus nos deu a vida eterna, que foi prometida a descendência, a eleição da casa de Davi. O salmo que nós ouvimos recorda essa promessa de Deus à casa de Davi, que vai se cumprir na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, nele nós podemos cantar eternamente o amor. Podemos cantar a verdade, porque nele, na pessoa de Jesus Cristo, o amor é garantido para sempre. Deus nos ama sempre. Em Jesus Cristo, a partir daquele gesto dele, de lavar os pés dos discípulos, a comunidade conseguiu descobrir as próprias divisões e também as traições. Mas um gesto realizado, repito, por amor. Entre as traições e aquele momento maior de doação, a comunidade vai ter que entender o poder do amor. Agora, os bem-aventurados são os que creem sem pretender ver a semelhança de Tomé. Bem-aventurados são aqueles, segundo o Evangelho, que compreendem aquilo que Jesus ele realizou, mas ao mesmo tempo consegue praticar. Por isso afirma a sequência após o Cristo, que os discípulos foram chamados cristãos. Bem-aventurados agora são aqueles que compreendem a palavra de Deus, que compreendem o gesto do Cristo,
E que gesto foi este? Uma autoridade que se revela no serviço. Qual é a nossa capacidade de servir? Autoridade todos querem ter, mas qual é a nossa capacidade de viver uma autoridade que se revela por meio do serviço? Nem vou falar da dimensão do poder, mas qual é a nossa capacidade de se revelar por meio do trabalho, por meio do serviço? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos revela a partir de sua vida. Viver significa amar. E essa prática do amor, Ele teve a coragem de vivê-la de modo muito concreto em toda a sua vida, mas agora, ao assumir esta atitude do servo que lava os pés dos discípulos, com aquele gesto de inegável profundidade, manifestou-lhes o seu amor ao assumir o serviço mais humilde. Com o tempo nós vamos nos esquecendo daqueles serviços mais humildes, mais simples. Eu fico admirado quando vejo as senhoras cada dia de novo varrendo o mesmo chão, lavando as mesmas louças, arrumando cada dia de novo as mesmas camas. O serviço humilde durante a ceia se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Agora, com este gesto desconcertante, a humanidade precisa compreender o que significa a arte de viver, desconcertando as pessoas a partir do positivo, a partir das atitudes. Jesus, com este gesto, ao lavar os pés, este gesto desconcertante. Por que desconcertante? Porque é gratuito, é total. É um gesto desconcertante porque Jesus, ele não se cansa, ele é incansável. Ele é capaz de vencer a recusa e até mesmo a traição por meio de um ato definitivo. Quais são os seus atos definitivos? Para com o seu esposo, para com a sua esposa, para com os seus filhos, para com os fiéis, para com os seus pais. Quais são os nossos atos definitivos e por isso desconcertantes? Um dia eu fui tomar água numa família, na casa de uma família, e a pessoa me ofereceu o melhor copo que eles tinham. Eu disse assim: não tem um copo descartável? Aí o esposo disse: não, padre, esse é o melhor que nós temos hoje para o senhor. Não temos um suco, mas podemos oferecer a água naquilo que nós temos de melhor. Um gesto desconcertante. Quais são os seus gestos desconcertantes e definitivos? O que caracteriza a vida de nosso Senhor Jesus Cristo é também aquilo que vai caracterizar a morte de Deus. E o que caracteriza a vida e a morte de Cristo? O amor. Aquele amor que aumenta à medida em que é repartido. Vivemos no tempo dos miseráveis. Papai tinha uma frase impressionante: os miseráveis constroem miséria. Homens simples,
os miseráveis de fato constroem miséria. Jesus Cristo, com este gesto que não se compreende a nível carnal ou físico, nos revela a lógica do serviço, a lógica da doação. Toda a sua vida foi um compromisso para com os pobres, aqueles a quem Jesus convida à mesa, à reconciliação. E se nos perguntarem hoje, quem é Deus? A partir daquilo que São Bernardo de Claraval diz sobre o amor, se nos perguntassem hoje quem é Deus, qual deveria ser a nossa resposta? Aquele que amou o mundo sem medida. Quem é Deus? Aquele que amou o ser humano, o homem, cada pessoa, sem medida. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Depois João vai chegar à constatação: Deus é amor. Antes de dizer que você ama, fique atento se sua vida é capaz de ir aos atos definitivos e desconcertantes. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.